A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero glorificar a Deus pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando em mais este conteúdo digital do canal Adeplancei no YouTube. Quero aqui engrandecer a Deus pela vida do nosso pastor Samuel Lima dos Santos, presidente do Ministério Adeplancei, que tem trabalhado, tem se esforçado e neste ano completamos 31 anos de ministério, de trabalho, de vitórias, de batalhas. E aqui engrandeço a Deus pela vida do nosso pastor Samuel. O Ministério Adeplancei tem a sua sede localizada na EQNP 30/34, área especial G, no setor Pessoa, em Ceilândia. Convidamos a todos para participar das nossas atividades presenciais. Este conteúdo aqui é uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Tem o objetivo de subsidiar os professores que irão ministrar presencialmente no dia 8 de agosto e também aqueles irmãos que não podem ou estão ali, de certa forma, por motivo de saúde ou de trabalho, impedidos de participar presencialmente no dia 8 ali na Adeplancei sede e também nas congregações do Ministério Adeplancei. Amados, estamos dando continuidade a mais uma lição do trimestre este que trabalha a revista comentada pelo pastor Cleiton Ivan Pomenering. O pastor Cleiton trouxe uma proposta bem ousada e muito importante para o nosso estudo trimestral. Estamos trabalhando a lição de tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, e também as correções dos ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. É muito importante que possamos fazer o estudo sistemático. Se você puder, acesse no canal Adeplancei a playlist onde as demais aulas que foram ministradas pelos professores da EBD Adeplancei ministraram ali. O conteúdo está salvo, guardado, para que você possa fazer o seu estudo sistemático. Hoje abordaremos a lição de número 6. Esta lição vai trabalhar o seguinte tema: o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. É de suma importância destacarmos que a lição o trimestre tem 13 lições, né? E 4 dessas 13 lições estão falando diretamente sobre o ministério do profeta Elias, sendo que essa lição 6 vai falar sobre o término, o fim do ministério desse grande profeta importante para a história de Israel no Antigo Testamento. E também vai destacar o início ou a sucessão do ministério de Elias, estabelecido na pessoa do profeta Eliseu, seu discípulo. Irmãos, podemos aqui prosseguir para a leitura bíblica em classe, que está no segundo livro de Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 15. Farei essa leitura para que o seu estudo seja embasado biblicamente. Amém? Acompanhe na sua Bíblia, na sua versão, e é importante que o professor da Escola Bíblica Dominical sempre vá atrás de mais de uma versão para embasar ainda mais e sustentar de forma positiva o seu estudo. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó.
Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. E aqui, no versículo 8, então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Meu Deus, que milagre extraordinário. Versículo 9, acompanha comigo. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha o textuário bem aqui, amado irmão. Versículo 10. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Preste bem atenção, não foram os carros de fogo que levaram, foi um redemoinho. Os carros de fogo fizeram a separação entre os profetas. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou, sendo o seu primeiro milagre semelhante ao último milagre efetuado por Elias. Interessante. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Que leitura fantástica, né, irmãos? Quando olhamos as análises dos críticos, dos eruditos, né, principalmente segundo os estudos de Champlin, esses eruditos, eles classificam este capítulo a qual nós acabamos de ler como sendo um dos mais nobres capítulos da Bíblia. É muito lindo quando vemos o detalhe, né? Porque este capítulo, além de ser uma literatura superior, com a história notadamente bem narrada, ela ensina elevadas lições espirituais. É muito importante quando observamos a mensagem do Senhor no detalhe, no estudo sistemático realizado pela leitura, né? Versículo por versículo. Muito importante. Com base nessa leitura, podemos destacar o textual, amado irmão, que está em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Você sabia que essa expressão porção dobrada é aplicada àquilo que o primogênito recebia da herança de seu pai? Pois é, Eliseu, quando ele utiliza esse termo porção dobrada, ele está se considerando o filho primogênito de Elias, filho na fé. É muito importante destacarmos isso e vamos ver esse estudo no detalhe, né? O filho do profeta Eliseu, ele havia sido chamado para suceder o profeta Elias como líder, né? E nesse contexto do Antigo Testamento, geralmente o sucessor das funções familiares era o primogênito. O sucessor, ele tinha direito à porção dobrada da herança deixada
pelos outros filhos. O que Eliseu estava pedindo aqui, amado irmão, é que Elias reconhecesse que Eliseu era sucessor no ministério profético, liberando assim uma porção dobrada da herança. Amém? Uma herança. Quando o homem... E aí a gente vai lá em Deuteronômio 21, versículo 15, se você puder abrir a sua Bíblia, a gente vai fazer essa leitura para que você compreenda esse termo porção dobrada. Olha só o que diz lá em Deuteronômio 21, 15. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então era basicamente isso daqui que Eliseu estava pedindo para Elias, reconhecendo também, irmãos, em outras palavras, que Eliseu reconhecia que ele era pequeno, que ele era limitado e que para chegar ao nível que Elias estava ali de intimidade com Deus, de poder, de ministério profético, Eliseu precisava do dobro, né? Do dobro do espírito de Elias. Observamos na verdade prática que a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam da intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Sendo assim, podemos focalizar num ponto central que nos diz que devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. Bênção, né? O objetivo dessa lição é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Podemos destacar especificamente que vamos expor aqui o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido, para não dizer ousado, de Eliseu, e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Amém, amado? Aqui vamos também dividir em 3 tópicos este estudo, conforme o autor da lição: a despedida de Elias, o pedido ousado de Elias, e Eliseu, né? E Eliseu toma a capa de Elias. Vamos prosseguir para a introdução. Na sua revista, podemos destacar a seguinte referência: o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse o seu sucessor, e o escolhido foi Eliseu. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos desta lição. É muito importante quando olhamos para o significado do nome de cada um antes de dar o início na análise de cada tópico, né? Segundo o subsídio teológico fornecido pelo CETEAD, presidido ali pelo pastor Joiade Lima, Elias, ele era de Tisbe, né? Elias era conhecido como o Tisbita de Gileade e talvez da tribo de Manassés Oriental, como a gente observa lá em 1º livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. E o nome hebraico de Elias é Elijah ou Aliar, que significa o Senhor é meu Deus, ou Jeová é o meu Deus. Já Eliseu, que é filho de Safate, ele tem todos os detalhes históricos bem definidos, né? Lá em 1 Reis 19, a partir do 16, você vai observar ali detalhes da vida de Eliseu antes da chamada profética. Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, talvez a tribo de Manassés Ocidental, do Reino do Norte, em Israel, cujo nome no hebraico é Elisha ou
Elishua, que significa meu Deus é salvação. Sempre lembrando que El é Deus e Yesha é salvação. Elias e Eliseu, eles foram dois profetas do Antigo Testamento, também destacados no primeiro e no segundo livro de Reis. Eles foram levantados por Deus e marcaram história dentre o povo de Israel. Se olharmos também a análise por Russell Norman Champlin, ele diz que Elias havia terminado a sua missão e ali Eliseu insistiu em acompanhá-lo a Gilgal. E por nada menos que 3 vezes, foram 3 cidades que eles passaram, Gilgal, Betel e Jericó, e a gente vai dar os detalhes desse estudo de cada uma dessas cidades. Elias disse a Eliseu que ficasse para trás, mas cada vez ele insistia em acompanhar o homem mais velho, né? Elias agora estava prestes a ser arrebatado e Eliseu foi informado do que iria acontecer. Podemos estar seguros de que Eliseu queria estar no local a fim de testificar esse evento estupendo. Amém, irmão? Eliseu, pois, apegou-se ao mestre até que, de repente, de forma miraculosa, Elias foi removido deste mundo. Naquele momento, os poderes de Elias desceram sobre Eliseu e até os profetas locais reconheceram que o homem mais novo era legítimo sucessor de Elias. Feito essa pequena introdução, agora sim nós podemos adentrar os tópicos das lições e alcançar os objetivos específicos. O primeiro tópico da lição vai nos apresentar a despedida de Elias, o final do seu ministério. Elias, ele era um homem de Deus, uma intimidade com Deus, reconhecia o poder de Deus dentre tudo aquilo que foi realizado através do ministério dele. Mas também Elias reconheceu que o seu ministério chegaria ao fim, iria terminar. Então, apesar de Elias realizar grandes feitos em seu ministério profético, e mesmo diante de tamanhas realizações, ele entendeu que chegou a hora de o profeta encerrar sua missão aqui na terra. Isso é muito importante, né, irmãos? A gente ter esse entendimento de que precisamos observar a cronologia das coisas, principalmente ministerialmente falando. Nós vivemos ministerialmente, nós vivemos o início, nós vivemos ali o meio e nós vivemos o final. E nós precisamos saber realizar todas as etapas ministeriais de forma eficaz, de forma completa, plena, assim como Elias o fez, né? E aqui nós podemos se utilizar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira ou a corrida e guardei a fé. Então, ele entende que ele estava ali, chegando já no estágio final do seu ministério, o momento de encerrar, e que a igreja teria continuidade através de outras pessoas. Então, nós precisamos entender isso também, né? E Paulo ele completa ainda em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, ou seja, a todos aqueles também que combaterem um bom combate, né? Completarem a corrida, guardarem a fé. Eu e você somos essas pessoas que está dando continuidade, que Atos não termina ali no seu último capítulo escrito, mas ele dá continuidade na minha e na sua vida. Amém? Segundo os comentários do CETEAD, através da pessoa do nosso consultor teológico, pastor Joiade, observamos que o ministério do profeta Elias está registrado nos livros 1º e 2º de Reis, e Elias profetizou numa época muito difícil, porque ali na história do povo de Israel,
né, principalmente do ponto de vista religioso, havia muita apostasia, havia muita adoração a outros deuses, e Deus levantou Elias ali para ser como uma voz profética para que o povo pudesse se consertar. Na pessoa de Elias podemos ver a misericórdia de Deus, né, irmãos? Podemos observar que Deus, Ele nos ama, nos dá sempre uma segunda chance e faz de tudo ali para que nós possamos reconhecer que estamos ali praticando más obras, praticando coisas ali que não são agradáveis a Deus e que precisamos nos converter desse mau caminho. E Elias, ele profetizou durante os reinados de Acabe, de Acasias, do rei Jorão, né, ali no Reino do Norte, que também fazia ali cronologicamente jus, né, aos reis Josafá, Jeorão, ali no Reino do Sul. E o ministério de Elias, ele cumpriu ali um período aproximado de 32 anos ministeriais, ministério profético. Segundo Charles Swindoll, o mais notável da história de Elias é que ele sabia que seria levado ao céu sem passar pela morte. Por causa disso, ele nos dá um excelente exemplo de como devemos viver enquanto esperamos a volta de Cristo. Que ensinamento glorioso, né, irmãos? Então, Elias, que curiosamente foi um profeta que pediu a morte, após ali a ameaça de Jezabel, que ele seguiu para a caverna e tudo mais, achava que estava sozinho, e ali depois daquilo tudo, Deus levantou Eliseu para estar com ele e suceder ministerialmente. Observamos que Elias não experimentou a morte, não passou pela morte. E a partir desse contexto todo fica claro que Deus nos dá informações antecipadas, ou melhor, dá a Elias informações antecipadas sobre a sua partida, apesar de não sabermos quando e como Deus fez isso, não está registrado esse detalhe da história de Elias. E a gente vai ver logo mais, né, que o Senhor também informou os discípulos dos profetas quando eles perguntaram para Eliseu, e informou até o próprio Eliseu, que já sabia que isso iria acontecer, né? Então, amados irmãos, observamos justamente isso, que precisamos entender que ministerialmente nós temos um início, um meio e um final, e que nós precisamos fazer de tudo para combater esse bom combate, seguir firme ministerialmente falando e reconhecer que o nosso ministério também tem um fim, né? No segundo ponto, observamos um profeta com grandeza de alma. Olha só o destaque do autor Cleiton Ivan Pomerangue. Elias não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Que detalhe curioso sobre Elias, né? Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Aqui, irmãos, observamos que Elias, ele deixou o seu amplo legado dentro de tudo aquilo que ele fez. Ele foi assim tão espetacular o seu ministério que Deus fez ali Elias como referência para não somente Eliseu, que era o seu sucessor, o seu discípulo mais próximo, mas todos os demais profetas. Elias, quando olhamos para a lição anterior, ali diante de Acasias, a gente percebe que Elias era amplamente conhecido, até pelas suas vestes. Quando os soldados foram enviados ali para consultar o deus Baal, né? E foram ali interceptados por Elias, eles não conheciam Elias assim por nome, mas eles viram o homem de Deus, reconheceram a autoridade do homem de Deus e retornaram.
E quando eles chegaram a Acasias e disseram para ele as características do homem de Deus, Acasias reconheceu imediatamente, só pelas características. Então isso é muito importante. Quando olhamos as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz o quê? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quando olhamos para Elias, observamos que ele era um homem digno de ser imitado, coisa que Eliseu fez. Cada detalhe da vida de Elias, Eliseu estava ali ao lado, anotando tudo. E quando olhamos para o segundo livro de Reis, no capítulo 2, Elias falando, Eliseu, fica aqui, que eu vou ali. Eliseu falou, o quê? Não vou nada, eu vou ficar contigo até o final, porque eu quero pegar todos os detalhes, não quero perder nenhum detalhe até o último momento contigo. Então, que possamos tomar isso como um exemplo, né? Que possamos ser dignos de ser imitadores de Deus, de ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Segundo os comentários do nosso consultor teológico, do CETEAD, os profetas bíblicos, de forma geral, eles são agrupados em duas categorias. E aqui observamos, Elias ele não escreveu nenhum livro, né? Então, observamos que ele entra em uma dessas categorias. Quais são essas categorias? Os profetas literários e os não literários. Os profetas literários são aqueles que deixaram suas mensagens escritas, ou pelo menos parte delas escritas. E eles são chamados também profetas canônicos. E os não literários são aqueles que não deixaram escritos. E as suas mensagens foram verbais. Se não deixaram escritos, não são conhecidos. Eles são chamados também de profetas não canônicos. Elias e Eliseu estão no grupo dos profetas não literários, que isso fique bem esclarecido, né, teologicamente falando. E segundo os comentários de Charles Swindoll, qualquer pessoa que fizer uma lista dos grandes homens da Bíblia, mesmo que seja uma lista bem pequenininha, bem limitada, essa pessoa vai incluir Elias. Porque poucas pessoas são melhores modelos de heroísmo e humildade. Quando estudamos Elias, temos uma oportunidade de ver pequenos traços de Cristo refletidos na vida desse profeta, enquanto aguardamos ver o Senhor face a face em sua glória. É muito tremendo esse comentário. A qualquer momento que o Senhor estiver pronto para nos levar, que possamos dizer também, eu estou pronto para ir. Observamos justamente isso, né, irmãos? Na vida de Elias. Elias foi um homem que não tinha posses, um homem que vivia humilde, né? As roupas dele configuravam como um homem humilde, mas foi um grande homem de Deus que deixou um legado. Não deixou nenhum escrito, como vimos, né, nos comentários do autor da lição, mas deixou um tremendo exemplo a ser imitado. No tópico 3, observamos a cidade Gilgal, um lugar de boas recordações. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Quando olhamos para segundo o livro de Reis, no capítulo 2, percebemos ali que Elias estava em Gilgal. Dali eles partiram para outra cidade, Betel, foram também a Jericó e dali, né, para o Jordão. Observamos aqui alguns detalhes de cada uma dessas cidades, começando por Gilgal, que no hebraico significa aliança, círculo ou removido, rolar para longe. Foi ali onde o povo de Israel, pela primeira vez ao chegar em Canaã, após levantar o altar do holocausto, removeu o pecado do Egito e renovou suas alianças com Deus, né, através ali da circuncisão.
Eliseu, antes de começar o seu ministério profético, antes de ser sucessor de Elias, era necessário que ele fosse a essa cidade, a Gilgal, para renovar a sua aliança com Deus, removendo tudo aquilo que fosse impedir sua caminhada profética. Assim como olhamos ali em primeiro livro de Reis 19:19, o início do ministério de Eliseu. Quando ele foi chamado, ele estava trabalhando, estava ali conduzindo 12 juntas de boi, e ali na hora que Elias passou, lançou sua capa sobre Eliseu, ele deixou tudo. A Bíblia diz que ele falou, eu vou ali só despedir dos meus pais. E foi lá e queimou todos os instrumentos que eram utilizados para o trabalho, fez um grande churrasco ali com aqueles bois, ou seja, justamente falando, eu estou indo e eu não vou deixar nenhuma segunda opção para mim. Eu vou me apegar a essa chamada ministerial, ao que Deus está me propondo, e eu não vou deixar que nada influencie essa minha decisão. Não vou tomar a decisão de ir e deixar aqui alguma coisa, digamos assim, que me faça olhar para trás. Eu vou pôr a mão no arado, espiritualmente falando, né? Vou pôr a mão no arado, na obra de Deus, e não vou olhar para trás. Isso é muito importante, né, irmãos? Já em Betel, quando olhamos para o significado, significa casa de Deus, que é um lugar de comunhão com Deus. Além de Gilgal, lugar de aliança, Elias conduziu Eliseu até Betel, o lugar da oração, lugar do altar, lugar da comunhão com Deus. Dali eles partiram para Jericó. No hebraico significa lugar de fragrância, talvez em virtude das muitas palmeiras ou tamareiras ali existentes. Jericó foi o lugar da fragrância da vitória do povo de Deus contra os seus inimigos. Elias levou Eliseu a Jericó e ele precisava estar apto para a batalha, entendendo que iria começar um combate, iniciar um combate. E ali em Jericó ele estava sendo treinado, estava ali sendo apontado para ser um vencedor, porque o povo de Deus venceu sobre Jericó, mesmo com os muros, eles foram vencedores. E no Jordão, que no hebraico significa aquele que desce, Eliseu, além da lição de Gilgal, Betel e Jericó, era preciso passar por essa experiência, a experiência da humildade, do descer, da morte do eu, para depois ser exaltado por Deus. Que grande ensinamento aqui nós temos no significado do nome de cada uma dessas cidades, né? Anote aí, professor, porque é muito importante para também você dar aí um complemento, um subsídio para a sua aula. E é muito importante isso, né, irmãos? Nós reconhecermos que cada etapa do preparar de Deus, da preparação de Deus, que nós possamos estar preparados para exercer o ministério que Deus deseja para as nossas vidas. Eliseu, ele foi chamado ministerialmente. Eliseu, ele precisou passar por um aprendizado, ele teve um mentor, né? E ele reconheceu essa mentoria em Elias. E Eliseu, ele tinha conhecimento de que ele seria o sucessor de Elias. Mas ainda assim, irmãos, ele decidiu servir para aprender. Ele decidiu, né, deitar água sobre o copo de Elias para aprender. Na humildade, ele reconheceu que todo início tem um fim e terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. É o que podemos resumir sobre esse tópico 1, olhando para o ministério de Elias e olhando para o ministério de Eliseu. Vamos observar que Eliseu, como discípulo de Elias, ele também foi
ensinado, discipulado na humildade, na comunhão com Deus, né? E observamos aqui também a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Um tremendo companheiro, né? Fiel. E assim podemos olhar, irmãos, na nossa caminhada de fé. Quando olhamos as palavras do escritos de João, lá em Apocalipse 2:10, observamos: ser fiel até a morte dar-te-ei, que é a coroa da vida. Lá em Mateus, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Observamos em Eliseu que devemos se manter fiéis ao nosso chamado, cumprir fielmente aquilo que Deus tem proposto. Deus levantou Eliseu para ser sucessor de Elias. Eliseu reconheceu essa chamada ministerial para profeta. E Eliseu reconheceu que ele estava sujeito, debaixo de autoridade, né? E Eliseu observando isso, agiu com humildade. Em momento nenhum ele quis se antepor. Sabendo que Deus iria levar Elias ali naquele dia, Eliseu poderia muito bem se despedir, fazer uma despedida bem emotiva e tudo mais, e falar: pode ir, pode seguir aí a tua jornada, que eu vou agora iniciar o meu ministério. Mas não, ele não quis, ele quis desfrutar até o último momento dos ensinamentos de Elias, da experiência que Deus tinha com Elias. E é isso que nós precisamos entender. Precisamos andar nos caminhos do Senhor, precisamos respeitar a nossa autoridade, os nossos pastores, nossos líderes que são colocados por Deus diante de nós, reconhecer o chamado ministerial de Deus sobre a vida deles e reconhecer também que Deus tem um chamado para nós, que nós precisamos aprender com eles, que eles são nossos mentores, nossos escolhidos por Deus para nos ensinar. E é justamente isso que nós precisamos entender. E já olhando nessa questão espiritual também, precisamos estar atentos até o final, irmãos. Eliseu só recebeu a bênção dele porque ele estava até o final atento ali aos acontecimentos. E nós também precisamos estar atentos até a nossa morte ou até Jesus voltar. Amém? Quando olhamos aqui para este contexto histórico, observamos, segundo a análise de Finley Harvey, o historiador, ele deixou de lado a narrativa sobre a história dos reis que estavam seguindo sequência e volta sua atenção para o término da grande missão de Elias e o início do ministério de seu sucessor, Eliseu. E aí essa sessão, ela retorna à vida de Eliseu, que deixou de ser mencionado ali em 1 Reis 19, né? Quando ele foi chamado, passou a ser seguidor, discípulo de Elias. Então a Bíblia deixou ali só esse registro do chamado dele e voltou à história dos reis. E aqui agora, no segundo capítulo do segundo livro de Reis, ele volta de forma enfática, de forma bem detalhada sobre o término de Elias e o início do ministério profético de Eliseu. É importante também a gente destacar, irmãos, que os locais mencionados aqui nessa parte da história, eles são todos muito próximos. E aí, se olharmos no mapa de Gilgal a Betel, dá uma variação ali de em torno de 30 quilômetros de distância, trajetória. De Betel ao Rio Jordão, 40 quilômetros. E do Jordão até Jericó, em torno de 15 quilômetros. Amém? Só para ficar registrado aí, para que os irmãos também possam ter essa compreensão geográfica. Eliseu, ele provava da sua fidelidade
ele provava a sua fidelidade a Deus através da vida do profeta. E por onde esse caminhava, Eliseu também caminhava. Para ele, era uma honra servir a Elias e a Deus. Um dos motivos da fidelidade de Eliseu era justamente essa questão de reconhecer o poder de Deus, o chamado, o ministério profético de Elias. Ele reconhecia Elias como uma autoridade espiritual estabelecida por Deus para que pudesse ensinar ele. Então ele estava ali fiel em todo momento, independente do tempo em que Eliseu ficou junto de Elias, né? Alguns falam um período, outros falam outro período, mas foi alguns anos. Mas independente disso, Eliseu ele se mostra um discípulo fiel e dedicado. Ele permaneceu com Elias até o momento que ele foi levado e buscou receber porção dobrada do espírito profético do seu mestre. E aí a gente entra nesse assunto da porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria e insistia em estar com ele, em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Lá em 2º livro de Reis 2:9. E aqui precisamos recorrer a algumas outras versões, irmãos. Quando observamos aqui a Almeida Revista Atualizada, disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Já na NVI diz o quê? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha só, né? Note bem o texto, que o texto registra que Eliseu pediu porção dobrada do teu espírito, ou seja, do espírito de Elias e não do espírito de Deus que estava sobre Elias. Apesar dessas narrativas relatarem 2 vezes mais milagres por intermédio de Eliseu do que por intermédio de Elias, não foi nesse sentido que Eliseu pediu, né? Fez esse pedido ousado. Na verdade, ao longo dos anos que esses 2 homens trabalharam juntos, ali na visão de Warren Wiersbe, ao longo dos anos, né, que eles estiveram juntos, sem dúvida eles desenvolveram companheirismo, afeição, admiração muito profunda um pelos outros. Quando diz a declaração lá em Gênesis 2:18 que não é bom que o homem esteja só, faz referência também ao ministério, não é só referente ao casamento, né? E aí a gente navega pela Bíblia e a gente percebe isso. Moisés e Arão, eles trabalharam juntos. Davi e Jonas se encorajaram mutuamente. Paulo viajou com Barnabé, depois com Silas, e Lucas foi seu companheiro ali nos últimos anos. Até mesmo Jesus nos deu esse exemplo, quando enviou os discípulos de 2 a 2, né? Então não somos apenas colaboradores do Senhor, mas também do povo de Deus. E ao servir ao mesmo Senhor juntos, é claro que não deve haver rivalidade. E quanto ao último pedido de Eliseu, segundo Finlay Harvey, quando ele diz: peço-te que haja porção dobrada, para a gente fechar esse assunto, né? Essa frase ela tem sido muitas vezes mal interpretada como um pedido para receber o dobro do espírito que estava na vida de Elias. E os maiores milagres que ele realizou foram considerados como indicação dessa assertiva. No entanto, irmãos, esse pedido estava baseado no princípio em Deuteronômio 21, do versículo 15 ao 17, a qual lemos lá junto com o texto áureo, onde a mesma expressão, porção dobrada, é aplicada àquilo que o primogênito recebia da herança do seu pai. E por isso, né, ele fez esse pedido ousado, porque ele havia sido chamado para suceder o seu líder. E ele também estava profundamente preocupado, porque passaria a ter aquele importante espírito na qualidade de primogênito. Ou seja, ele estava realmente reconhecendo que para ele era necessário
uma atuação forte da parte de Deus, porque ele se considerava muito menor do que Elias, né? Então ele precisava do dobro do que estava ali agindo sobre a vida de Elias. Então, só para a gente refletir um pouco o que realmente Eliseu estava querendo de Elias quando pediu essa porção dobrada do Espírito. Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, para ficar no lugar do profeta, e pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria essa mesma coragem, zelo pela verdadeira adoração. Amém, irmãos? Que isso fique bem estabelecido, bem compreendido entre nós e também na sala de aula, presencialmente, quando for ministrado, que todas essas dúvidas sejam sanadas. Amém? Ainda nesse tópico 2, podemos finalizar observando que Elias era a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia de forma nenhuma tirar os olhos de Elias e tinha que ver o que aconteceria com ele no momento do arrebatamento. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Observamos que o pedido de Eliseu, diante ali da dupla porção, né, da porção dobrada do Espírito, não estava sujeito à autoridade de Elias, mas Deus que seria o agente nessa concessão. Tanto que Elias, quando perguntou para Eliseu, né, pede-me o que quiseres, né, que você seja feito, e Eliseu pediu a porção dobrada, ele falou coisa difícil, mas ele sabia que não dependia dele, né? Ele sabia que o milagre não viria de Elias, mas fluiria através dele. E isso também, né? Essa resposta de Elias era que não podia conceder esse pedido. Somente Deus tinha o poder para tanto. Porém, se ele observasse, se Deus permitisse, ele presenciar a subida ao céu, então Eliseu receberia o pedido, no caso, a porção dobrada, como podemos observar nesse comentário de Finley Harvey. Irmãos, para finalizar ou resumir esse tópico 2, podemos observar que Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor, né? Como o próprio Senhor nos ensina. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, bater, bater e abre-se-vos-á. Então, nós precisamos entender esse princípio que se estivermos junto a Deus, se dermos o primeiro passo adiante a comunhão com Deus, né? Ele também retornará com resposta positiva para nós, né? Como diz lá em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, né? Então que possamos ter essa compreensão bíblica também. No tópico 3, Eliseu toma a capa de Elias e aqui é a sucessão ministerial. Observamos o tópico 3, analisando a comunhão de Elias e Eliseu. Observamos que eles caminhavam juntos, iam conversando, caminhando, até que Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. Então observamos aqui o detalhe que Elias foi levado aos céus num redemoinho. Foi separado de Eliseu no carro de fogo, e foi aquele momento que Eliseu gritou, né, meu pai, carros de fogo, seus cavaleiros, justamente para deixar claro para Elias que ele estava lá e ele viu tudo o que aconteceu. Tanto que a capa de Elias foi deixada e ali também a sucessão ministerial. Uma vez Elias em aflição, ele tinha, isso é muito importante a gente observar, Elias ele desejou a morte, uma vez quando ele estava
aflito, fugindo ali das ameaças de Jezabel, mas Deus ele foi tão gracioso a ponto de não apenas não aceitar esse pedido de Elias de morrer, né, mas de honrá-lo com um privilégio singular de quem nunca veria a morte. E aí, por conta disso, ele entra numa categoria de pessoas que foram arrebatadas, não experimentaram a morte, junto com Enoque, né? E com isso, Deus mostrou como os homens deveriam deixar o mundo se não tivesse pecado. Importante essa reflexão, né? Não pela morte, mas pela trasladação. E também observamos que Deus concedeu um vislumbre daquela vida e imortalidade que são trazidas à luz pelo Evangelho, da glória reservada para os corpos dos santos e da abertura do reino dos céus para todos os crentes. Como então ocorreu com Elias. Isso também foi uma figura da ascensão de Cristo, segundo os comentários de Matthew Henry. Irmãos, podemos observar também que Eliseu ele recebeu a permissão de testemunhar aquele episódio miraculoso, estupendo que foi a transladação. E quando ele disse meu pai, ele demonstra o reconhecimento por parte, né, de Eliseu de que o seu líder espiritual tinha sido levado, né? E ali observamos também que as realidades espirituais elas não são discernidas pelo olho externo, mas são percebidas somente por aqueles que prestam atenção e se mostram sensíveis a elas. Muito importante o que Raymond Calkins nos deixa ensinado aqui, né? Se não virmos essas realidades, não será porque não estão ali para serem vistas, mas antes porque não possuímos olhos capazes de ver. A dificuldade não está com a coisa a ser percebida, mas com quem não a percebe. E aí essa percepção está diretamente vinculada à nossa intimidade com Deus. Que detalhe importante, né? E segundo os comentários do nosso consultor teológico pelo CETEAD, não há nada mais poderoso sobre a terra do que um filho caminhar com mãos dadas com seu pai. Foi assim que Elias e Eliseu, aquela comunhão que eles tinham um com o outro, foi assim com Jesus Cristo e o nosso Pai Celeste, e será assim com todos os filhos que tiverem o coração ligado ao Pai. Este tem sido o maior desafio de todas as famílias, de todos os pais e filhos, andarem juntos até o final da vida. Que lição maravilhosa, né? Prosseguindo para a análise da capa de Elias que foi deixada para Eliseu, observamos que Elias deixou essa capa cair quando ele foi elevado ao céu, não é verdade? E essa capa foi a herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Essa capa legitimou o ministério de Eliseu publicamente. E ao tocar as águas do Jordão e dividi-las para uma banda e outra, ele inicia ali com grande poder e autoridade, que foi sucedida ali de Elias para Eliseu. Elias ele já tinha lançado a sua capa sobre Eliseu no início do ministério, no início do chamado, lá em 1º livro de Reis 19:19. E nesse momento Eliseu tomou posse da condição e do ministério profético que a capa representava. A capa era somente um símbolo, mas nas mãos de Elias foi um instrumento para que o poder de Deus fosse ali manifestado. A capa foi para Elias o que a vara foi para Moisés e Arão. Para Eliseu, ela funcionou da mesma forma. Os profetas testemunharam tanto o milagre de Elias como o de Eliseu diante do Jordão, dividindo ali as águas para que eles passassem em seco. Assim, irmãos, houve a certeza de que este seria o sucessor daquele. Os homens de Deus que presenciaram aquilo se prostraram diante de Eliseu. E ali, não em adoração, mas em respeito à submissão e à vontade de Deus, que escolheu Eliseu, né?
e que muitos deles talvez estavam ali questionando esse chamado, até mesmo perguntando para ele: você sabe se que Elias vai ser levado, vai ser tomado? E Eliseu já sabia, eles estavam ali testando o conhecimento de Eliseu. Tanto que Eliseu respondeu de forma bruta, né? Sim, eu sei, vamos mudar de assunto, cala a boca, calai-vos. E ali temos um ensinamento muito importante, quando muitas pessoas querem questionar o chamado de Deus sobre a nossa vida, né? Questionando, não acreditando que Deus nos deu capacidade, nos deu conhecimento, nos deu realmente ali o chamado para aquele exercício ministerial. Nós precisamos continuar confiando em Deus e executando o nosso trabalho, sempre dando o nosso melhor, sempre procurando extrair e apresentar o nosso melhor. Para sintetizar esse tópico 3, podemos dizer que quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Amém, amados? Então não importa se as pessoas questionam se você sabe ou não, se você é capaz ou não, o que importa é se Deus confia em você, se Deus acredita em você. E Ele legitima isso diante de todos. Amém, amado? Glória a Deus. Para concluir, podemos destacar 3 posições aqui. O primeiro, o que identifica um profeta de Deus atualmente, não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes, seu comportamento. O segundo ponto é que, exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Que possamos ser assim, imitadores de Cristo, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quais são as características dele? São essas e essas. Virtudes, comportamento, modo de viver. E aí as pessoas poderem destacar que você é realmente uma pessoa de Deus. E o terceiro e último ponto aqui da conclusão é que precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem de Deus, não somente nas palavras, mas principalmente em nossas ações. Amém, meu amado? Aqui concluímos mais uma lição. Aqui fomos edificados com mais um estudo sistematizado da palavra de Deus. E eu quero aqui fazer uma oração pela sua vida. Deus Pai, Santo Senhor Jesus, Espírito Santo, glorificamos a Ti pela vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, Senhor. Abençoa, Deus, de forma poderosa, edifica. Ó Senhor, trabalha com essa palavra para que eles possam crescer, permanecer, ter, Senhor, uma direção para continuar prosseguindo no Teu caminho, ó Deus. Abençoa, Senhor, a Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, que possa vir como bênção para muitas famílias e que mais e mais pessoas despertem, sejam despertadas pelo Espírito Santo para participar. Deus glorioso, eu te agradeço pela vida do nosso pastor presidente, pastor Samuel Lima, pelos superintendentes da Escola Dominical, pelos nossos professores que se dedicam em estudos, se debruçam na palavra para poder estar de pé ensinando. Deus, e em nome de Jesus glorifico a Ti pelas nossas classes, pela classe infantil, pela classe de jovens, de senhoras, de senhores, que o Senhor continue abençoando a todos em nome de Jesus. Alcança esse lar que está recebendo essa palavra, seja com cada um, em nome de Jesus é o que eu te peço. E desde já eu te agradeço. Amém. Eu tenho aqui alguns agradecimentos para externar, porque a gente se enche de alegria, irmãos, com essa oportunidade que nos é dada de ministrar a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade e para isso nós contamos primordialmente com a nossa família, no qual o nosso Senhor tem guardado, tem abençoado e com muita alegria tem nos dado a oportunidade de cuidar, de criar da nossa filha, a Helena, minha esposa, Maísa, que tem orado, que tem sido uma coluna espiritual aqui na nossa casa, para o nosso ministério, para que eu possa estar ativo na obra. E agradeço também a confiança dos nossos irmãos que nos acompanham, que os irmãos possam
nos abençoar, orando pelas nossas vidas, deixando o like, se inscrevendo, comentando para que possamos tentar melhorar ainda mais, né? Orem pela nossa família e pelo nosso ministério. Eu sou grato pela vida do nosso pastor Samuel, todos os pastores dirigentes que estão à frente das congregações do Ministério Adeplancei. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida em específico dos pastores Joiade Lima, nosso consultor teológico, forneceu subsídios aí teológicos para que a gente pudesse estar ministrando essa aula. Nosso pastor Valmo, que ministrou a aula anterior e que tem sido um grande parceiro, um grande mentor para mim, especificamente, no ministério, na obra do Senhor. Pastor Edilson José, que igualmente tem sido um companheiro, um parceiro, tem ajudado e é superintendente da EBD junto com o irmão Vaznik, com o irmão Márcio. Deus abençoe a superintendência da EBD na sede e também nas congregações, todos os superintendentes, professores, que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu quero agradecer aos serviços prestados pelo nosso irmão Gilson, que tem sido responsável por toda a edição de vídeo e que com grande paciência tem nos ajudado, dado todo o suporte. Deus abençoe a tua vida e a tua família, irmão Gilson. E aqui, irmãos, eu quero fazer um convite especial a cada um. Irmão, vamos contribuir com a obra do Senhor. Entregue seus dízimos, suas ofertas. O Pix está aí desde o início do vídeo, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo para honrar o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. O Senhor ama aquele que oferta com alegria, e que os irmãos possam, entra no nosso site, entra ali nas nossas redes sociais, vocês vão ver que aqui no Ministério Adeplancei nós temos compromisso social para que pessoas sejam abençoadas, amém? Quero convidar a cada um para o culto de Santa Ceia e Quilo, que vai ser domingo, dia 8, pela manhã, às 9 horas da manhã, então não vai confundir. Domingo de manhã é Santa Ceia e também trazer o quilo aí para que possamos montar cestas básicas para auxiliar as famílias que estão mais necessitadas. E domingo, dia 8, à noite, a partir das 18 horas, teremos o grande culto jovem. Todo mundo aí que tem de 100 anos para baixo está convidado, porque o culto jovem é um culto ali onde estaremos adorando ao Senhor de forma bem dinâmica, de forma bem direcionada, com a palavra voltada para a família, aproveitando que será também Dia dos Pais. Quero aproveitar essa mensagem, será assistida por muitos irmãos no dia 8, domingo, né? Que é Dia dos Pais. Que Deus abençoe cada papai, cada mamãe. Você possa pegar essa lição, esse estudo de hoje como um grande exemplo. Que o seu filho possa se espelhar em você, que o seu filho possa ser um imitador de Cristo, assim como você é. Leve o seu filho para a escola dominical, leve o seu filho para o culto de ensino, coloca no coração dele, né, o desejo pela palavra de Deus, reforça o culto doméstico na sua casa, você como cabeça do lar, em nome de Jesus, que você, papai, seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus, é o que eu desejo para cada um. Amados, estamos aqui finalizando o nosso vídeo. Deus abençoe a sua vida. Acesse o nosso canal no YouTube, canal Adeplancei. Vê a playlist. Temos o seminário Adeplancei 31 anos. Temos a playlist da EBD. Temos uma playlist lá bem legal também, bem interessante. Heróis da Fé ou Exemplos de Fé. Que você possa ser edificado com todo esse conteúdo que está sendo gerado aí, digital, de âmbito digital. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.